O espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. Muito bom dia, no ar e consigo mais uma edição do ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Este programa conta com a técnica de António dos Santos, produção de Domilde Florencio, realização da JCAC Comercial e coordenação editorial de Arlindo Macedo. Eu sou Alice da Cruz e com todo o prazer vou apresentar-lhe os factos que são notícia no ZAC Magazine. Fazer rádio é comunicar. Saber comunicar é saber utilizar a rádio. O ZAC Magazine, um programa de rádio semanalmente na LAC, a quarta-feira, a partir das 10 horas. O ZAC Magazine, da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. O ZAC Magazine. Quem segue a minha carreira está sempre a falar. A Pérola não para, nem quando vai de férias. E para acompanhar o meu ritmo, só o meu cartão ByCamba que está cada vez melhor. Agora, com o aplicativo Buy Mobile Banking, você tem a vantagem e a comodidade de recarregar o seu cartão Camba a partir do seu telemóvel, esteja onde estiver. O ByCamba é a melhor opção para os seus pagamentos quando for de férias. Camba, basta ter um Camba, é só ter um Camba. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O CAI, Centro de Apoio Empresarial, organiza de 17 a 18 de outubro no Hotel de Convenções de Talatona o Fórum de Fornecedores do Setor Petrolífero sob o lema Conteúdo Nacional em prol do desenvolvimento económico e social do país. Uma exposição que visa identificar bens e serviços produzidos no país e que possam servir para o setor petrolífero. Inscreva-se pelo terminal telefónico 914 39 8705 ou 912 85 5430, ainda pelo e-mail forumdefornecedores@caiangola.com e venha expor os seus produtos. Venha visitar a feira de exposição e conheça o que há de melhor de fornecimento nacional para o setor petrolífero. CAI, construindo o relacionamento entre empresas nacionais e a indústria petrolífera. Renovados os votos de bom dia a si, caro ouvinte. Este é o seu programa, o ZAC Magazine da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Vamos aos principais tópicos a serem abordados na edição de hoje. Acompanho na presente edição os ecos da última edição do First Friday Club, evento de convívio social entre executivos promovido nas primeiras sextas-feiras do mês pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Durante a 30ª edição do First Friday Club, os membros da USAC e convidados debateram sobre o impacto da língua inglesa nas atividades das empresas do
do setor petrolífero e nas relações de negócios. Acompanhe nesta edição do ZAC Magazine o debate sobre a importância da língua inglesa nas relações de negócios com o diretor executivo da USAC, engenheiro Pedro Godinho, e diretor para o conteúdo local da Chevron, o Sr. Sérgio Ferreira, o presidente da Associação dos Amigos do Inglês, Sr. Mário Coambua, e o representante internacional da House of English, o Sr. Paulo Albuquerque, que vão falar sobre a importância da língua inglesa nas relações de negócios. Chevron realiza um fórum sobre o conteúdo local, capacitação e aumento das oportunidades de negócios para empresas nacionais no setor petrolífero. Saiba mais sobre o assunto acompanhando a presente edição do ZAC Magazine. Conhecidos que estão os tópicos para esta edição do ZAC Magazine, deixamos-lo para já com a nossa saudação musical. Nós voltamos. Deus é justo e amoroso, a dor surge para nos tornar fortes e vencedores. Caminho, esqueça-te de voltar atrás, tudo é finito, pois a vida é um conjunto de fatores. O sol nasce, mas depois se esconde. A chuva cai numa época e noutra não. Aí vem momentos de glória, momentos de progresso. Vejo a luz em direção do paraíso. A minha vontade de querer ver as coisas materializadas. Todos nós temos o nosso momento de glória. Deus quis que isso vivesse nos céus, segredos para não termos que esperar. Aí vem momentos de glória, ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O CAI, Centro de Apoio Empresarial, organiza de 17 a 18 de outubro no Hotel de Convenções de Talatona o Fórum de Fornecedores do Setor Petrolífero sob o lema Conteúdo Nacional em prol do desenvolvimento económico e social do país. Uma exposição que visa identificar bens e serviços produzidos no país e que possam servir para o setor petrolífero. Inscreva-se pelo terminal telefónico 914 39 8705 ou 912 85 5430. Ainda pelo e-mail forumdefornecedores@caiangola.com e venha expor os seus produtos. Venha visitar a feira de exposição e conheça o que há de melhor de fornecimento nacional para o setor petrolífero. CAI, construindo o relacionamento entre empresas nacionais e a indústria petrolífera. O Banco BIC convida todas as empresas petrolíferas a abrirem conta junto ao seu Departamento de Petróleo e Gás, onde poderão beneficiar de um serviço célere e eficiente, gestores fluentes em inglês,
rapidez no processamento de operações, custo de operações abaixo do praticado no mercado, pagamento a fornecedores e salário via BICnet Empresas, o serviço de Internet Banking, operações de crédito e muito mais. Banco BIC. Crescemos juntos. O motor do seu gerador na sua fábrica ou residência não funciona? O motor do seu caminhão, equipamento ou navio está parado há meses por causa da demora na reposição ou reparação das peças? Pois saiba que os seus problemas acabaram. Chegou a Cummins Angola, um dos líderes mundiais em energia que concebe, fabrica, vende e executa manutenção de motores diesel, sistemas de energia e produtos e tecnologias relacionadas para representar a sua própria marca. Cummins Angola, um grande fornecedor de fantásticos produtos e serviços superiores para os seus negócios e entretenimento, agora com escritórios em Angola desde finais de 2012. Contactos para vendas 927 44 35 78 933 19 56 22. Serviços 923 22 19 47. Peças e filtros 923 71 19 71 ou pelo e-mail infoangola@cummins.com. Estamos no Viana Park, na estrada de Calumbo, pavilhão 9Q5. Uma única fonte com experiência e serviços. Escolha Cummins. Se passa, senhor polícia, eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, senhor polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. Agora 10 horas e mais 13 minutos, já está a acompanhar o programa USAC Magazine. Saiba que a Chevron realiza um fórum sobre conteúdo local, capacitação e aumento das oportunidades de negócios para empresas nacionais do setor petrolífero. A Chevron Cabinda Gulf Oil Company Limited, CABGOC, anunciou a abertura de um fórum sobre o conteúdo local para promover a participação de empresas nacionais nos concursos da CABGOC através do seu envolvimento na cadeia de aprovisionamento em conformidade com as políticas de desenvolvimento das empresas nacionais e de aumento da competitividade das mesmas. Subordinado ao tema Oportunidades de negócio para as empresas nacionais, este fórum exclusivo da CABGOC com os seus parceiros está intrinsecamente ligado às atividades petrolíferas. Vai abordar os procedimentos e normas aplicáveis no momento da contratação de empresas fornecedoras em Angola, no que se refere ao desenvolvimento de mão de obra local e transferência de tecnologia e conhecimentos. A CABGOC apoia a inserção na indústria do petróleo e gás de empresas angolanas capazes de fornecer materiais e serviços que satisfaçam os padrões internacionais estabelecidos pela indústria. Além disso, na perspectiva da CABGOC, é importante ter em consideração o período necessário para as empresas locais desenvolverem um conjunto de competências necessárias para que se tornem competitivas e se insiram na indústria do petróleo e gás. A CABGOC é a maior empresa multinacional empregadora no setor petrolífero, no setor do petróleo e gás, assim é que está correto, em Angola, com mais de 3.300 empregados angolanos. Agora 10 horas e mais 15 minutos, como anunciei no início desta edição, vai acompanhar a seguir o debate sobre a importância do inglês nas relações de negócios com o diretor executivo da USAC, engenheiro Pedro Godinho, o diretor para o conteúdo local da Chevron, o Sr. Sérgio Ferreira, o presidente da Associação dos Amigos do Inglês, Sr. Mário Quambua, e o representante internacional da House of English, o Sr. Paulo Albuquerque. Eles vão falar sobre a importância da língua inglesa nas relações de negócios. Um debate dirigido por Arlindo Macedo. No seu USAC Magazine escolhemos este momento para estar um pouco mais próximos e ativos relativamente a um dos tópicos que tem sido bandeira deste programa da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos da América e que é, a par
da angolanização, do Angolan Content, tópico que vai hoje voltar a estar em evidência neste espaço que estamos já a apresentar-vos. Teremos também ainda que trazer a este Porto uma outra ferramenta, digamos assim, do fomento da promoção que o programa USAC Magazine faz e que é, portanto, apanágio e faz parte da agenda da USAC para 2014, implementar um maior dinamismo relativamente à promoção do reconhecimento, antes de mais, e depois à convergência, no sentido prático, do espírito e das iniciativas que houver em apoio realmente à implementação do inglês como mais do que uma língua utilitária, uma ferramenta do progresso, do desenvolvimento e um contexto que foi criado pela globalização. A globalização que nos põe hoje em contacto com outro ponto do mundo, a qualquer hora, instantaneamente, mas numa língua que seja, digamos assim, conhecida de todos. E o inglês tem, de facto, esse privilégio. Foi e continua a ser a língua de trabalho, a língua de mais fácil reconhecimento internacional e, portanto, a língua que é adotada, inclusivamente, nos grandes fóruns mundiais a partir das Nações Unidas, como uma das línguas de trabalho e uma das línguas principais. E é disso que nós vamos falar hoje. Tivemos recentemente, e como é prática, apanágio, tradição já da Câmara de Comércio, a realização, na primeira sexta-feira deste mês de outubro, dia 3 de outubro, um First Friday Club, que é um encontro que é amplamente divulgado aqui e que tem estado a ser, digamos assim, uma das atividades mais notórias da Câmara, que dessa vez virou-se para o impacto do inglês no setor petrolífero. Foi o tema escolhido para a palestra e que, tendo sido depois abordado numa perspectiva do que era a opinião da Embaixada Inglesa, que é um parceiro neste esforço por tornar o inglês cada vez mais acessível aos angolanos, bem como de uma associação de amigos do inglês que se pronunciou igualmente a favor da importância do inglês na nossa sociedade. Ser agora momento de nós, portanto, fazermos um flashback, uma retrospectiva disso e completarmos esse pano de fundo com a opinião também do setor petrolífero. Convidamos assim para estar aqui connosco neste espaço Sérgio Ferreira, da Chevron, que responde agora pelo aprovisionamento e, a este respeito, chamamos desde já a atenção dos produtores, dos fornecedores, dos prestadores de serviços para um fórum que a Chevron vai realizar amanhã e sobre o qual vamos falar adiante. Um fórum em que, mais uma vez, se vai sentir a importância do inglês. Isto tem a ver também com a política que a Chevron segue de angolanização, portanto, de Angolan Content, e a angolanização aqui está na preferência, digamos, da Assembleia, que vai ter o fórum, e do mercado, que vai compreender essas necessidades da Chevron que vão poder ser atendidas por produtores, fornecedores, empresários angolanos. Estejam atentos, vão ouvir falar desse fórum mais adiante aqui neste espaço. Agora, e para completar o painel de convidados para esta nossa abordagem da importância da língua inglesa como ferramenta, da importância da língua inglesa como código, inclusivamente, porque é muitas vezes sobre este padrão da língua inglesa que se celebram muitos contratos, portanto é a língua arbitral, é a língua preferencial para a interpretação, e isso traz-nos também aqui ao estúdio, para além de Sérgio Ferreira, dos aprovisionamentos da Chevron, Mário Coambua, que é o representante de um grupo muito interessante, formado por angolanos que são amigos da língua inglesa. Ele vai falar-nos mais adiante também da experiência, vai certamente reiterar aquilo que já foi dito no First Friday Club por parte dos amigos da língua inglesa, mas nunca é demais e, aliás, é uma característica da rádio, a reiteração. Contamos igualmente com a presença aqui do presidente, digamos assim, entre aspas, da ideia. Na realidade trata-se do diretor-geral da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, Pedro Godinho,
e a todos damos as boas-vindas, começando por pedir precisamente a Pedro Godinho que nos reviva um pouco da sessão do First Friday de 3 de outubro, em que finalmente viu dar à luz a oportunidade de ter como tema da palestra a importância estratégica da língua inglesa no setor petrolífero, o inglês como língua do negócio. Sei que era um cavalo de batalha que trazia desde o ano passado, portanto, segundo ano do seu mandato, e que tem a ver também com um esforço um pouco mais amplo que sabemos que tem feito no sentido de aproximar mais do que os dois povos através da língua, também através do reforço da cooperação científica e universitária, porque antes de chegarmos à questão da língua, já era seu apanágio também a valorização dos recursos humanos, isto na ótica de potenciar os angolanos no mercado de trabalho e, portanto, da angolanização que está em marcha no setor dos petróleos. Bom dia, ouvintes da Rádio LAC. Bom dia, Arlindo Macedo. Bom dia, caros panelistas. O inglês é um tema que não se esgota, porque de facto faz parte do nosso dia a dia, pese embora as pessoas não se apercebam, mas atualmente fazer negócio com sucesso implica o domínio da língua inglesa. Por esta razão, achamos pertinente estarmos aqui presentes para abordarmos uma vez mais esse tema, porque ao longo dos últimos 5 anos em que têm sido divulgados a existência de facilidades financeiras por parte do governo americano através do Exim Bank, o Banco de Exportação e Importação americana, e tantas outras instituições, a Câmara do Comércio acabou concluindo que, de facto, existem algumas barreiras que impedem o nosso empresariado acessar a essas linhas de financiamento. E, naturalmente, em função destas dificuldades, e uma vez que o objetivo atual dos dois governos, dos dois Estados, é potenciar as relações comerciais entre os Estados Unidos e Angola, esse desiderato nunca será alcançado enquanto não forem vencidas algumas barreiras. E, naturalmente, quando falamos na diversificação das relações comerciais, queremos dizer potenciar as condições do nosso empresariado nacional no sentido de encontrar alternativas ao petróleo. Falando em petróleo, hoje verificamos que em pouco menos de 3 meses o preço do petróleo caiu dos $110 o barril para 82 dólares. Isso começa, e naturalmente com isso vêm algumas preocupações no sentido de serem acomodados os planos de desenvolvimento para o país, no ponto de vista financeiro, no ponto de vista económico. Portanto, existe a intenção de diversificar. As condições por parte do governo americano estão postas à disposição do tecido empresarial nacional, mas infelizmente não conseguimos passar disso mesmo. Não conseguimos otimizar esses recursos. Com alguma satisfação vamos vendo que tão somente o setor público que vai beneficiando dessas linhas, que é o caso do Ministério dos Transportes, dos Transportes e Energia, que ultimamente conseguiram apresentar projetos válidos que permitiu-se que se tivesse então adquirido as aeronaves da TAG, as locomotivas da General Electric e naturalmente algumas turbinas de ciclo combinados que serão instaladas no Soio. Do setor privado nada se verifica. Por quê? Porque existe exatamente a dificuldade na comunicação linguística.
Há outra questão que também é de vital importância, porque nenhum país se desenvolve sem recursos humanos competentes, e vemos que existem inúmeras universidades americanas que atualmente se têm debatido no sentido de criarem condições de cooperação e parcerias com universidades angolanas. Em 2011 houve a iniciativa de uma das maiores universidades dos Estados Unidos, uma universidade ligada ao mundo dos petróleos, a Universidade de Houston, que começou por assinar um protocolo com a Universidade Agostinho Neto, e até a presente data vamos naturalmente trabalhar no sentido de tirar alguns resultados nisso. Existem outras universidades que neste momento enfrentam inúmeras dificuldades em conseguir um retorno positivo às suas intenções, uma vez que a intenção delas é tão somente garantir essa cooperação a custo zero. A cooperação é a custo zero e, naturalmente, eles têm como objetivo tratar na reestruturação do currículo que é lecionado a nível das universidades, e uma delas, inclusive, garantiu que os diplomas emitidos pela universidade com a qual assinou o protocolo seriam de reconhecimento a nível do mercado americano. Mas as coisas não evoluem porque, naturalmente, deparamos com a questão da barreira da língua inglesa. Portanto, é um problema que nos distancia, distancia Angola dos outros países anglófonos, porque os países africanos anglófonos, neste momento, conseguem tirar proveito das relações que existem com essas grandes economias ou com a maior economia, que é os Estados Unidos. Vemos isso no setor financeiro, vemos isso nas instituições internacionais. Um exemplo que se pode ser dado, e eu acho que provavelmente se mencionasse, as pessoas poderiam dizer que não passará de um sonho, ver, por exemplo, um angolano sentar-se na cadeira de secretário-geral das Nações Unidas. Tivemos um facto histórico, que é o Kofi Annan, que por 2 mandatos conseguiu sentar-se. E qual é a origem? Gana. Gana é tão somente um país anglo-saxónico, naturalmente que, devido às afinidades culturais e linguísticas, facilmente pôde adotar o sistema de ensino que permitisse e que permite os seus cidadãos acessarem a essas posições estratégicas no mundo. Portanto, é exatamente uma das questões que gostaria de levantar hoje. A outra questão que podemos naturalmente evocar aqui, e exemplo disso, é que pensar em desenvolvimento em Angola implica ter o domínio da língua inglesa. Este não será um processo novo. Angola não terá que reinventar a roda, porque são vários os países que passaram por esse processo. Podemos mencionar a Noruega, a Finlândia, a Holanda, a Dinamarca, a Suécia e tantos outros. O Ruanda em África, apesar de ser um país historicamente francófono, vive um paradoxo, porque a sua atual liderança política e económica, tendo estado refugiada por mais de uma década no vizinho Uganda, adotou a língua inglesa como língua de comunicação local, e depois, já por uma certa represália também, alegadamente por uma posição da França durante o conflito que levou à morte acidental de Juvenal Habyarimana, que era o chefe de Estado, digamos que a represália foi precisamente o regime preferir a língua inglesa como língua de trabalho. Então, digamos que muito rapidamente os ruandeses estão a deixar de ser oficialmente um povo que fala o francês para passar a falar, não tarda, oficialmente o inglês, conservando, contudo, a língua francesa de berço como, portanto, sua segunda língua, e isto vai facilitar-lhes o contacto
a leste, a oeste, porque estão numa zona da África do Centro e do Leste muito forte e de predominância anglo-saxónica em termos da cultura, portanto, da língua mais comum, e aliás ali logo vizinho em Addis Abeba está a União Africana. Mas pronto, são esses processos que às vezes nós pensamos que levam muito tempo, mas podem levar apenas alguns anos, o tempo de uma geração. E seria muito bom que as crianças angolanas pudessem começar a aprender a língua inglesa a partir de tenra idade, a partir da primeira classe, até porque Angola é um país que é membro da SADC, e a SADC, à exceção das Maurícias, penso que agora também das Seychelles, da RDC e de Moçambique e Angola, é uma região que tem, portanto, vá lá, uns 14 15. Ou 15 países, mais de 10 dos quais falam, ou 10 dos quais, pelo menos, falam inglês. Exato. Não, e um fenómeno muito, muito importante que era importante realçar aqui, a nível dos países asiáticos, temos o Japão, a Coreia do Sul e a própria China. E a China, que naturalmente... E também a Rússia. Cedo aperceberam quão importante era a língua inglesa. No Japão, mal tocamos o solo japonês, temos tão somente duas hipóteses. Falar o japonês e, naturalmente, a língua local e o inglês. Em termos de negócio, naturalmente vamos vendo que o inglês domina a cultura japonesa também. E por aí vemos que o Japão, durante muitos anos, tornou-se a segunda maior economia do mundo. A Coreia era um país desconhecido em tempos, pelo menos para o mercado angolano. Apercebemos da existência da Coreia em 1990, com mais intensidade, com acesso ao mercado dessas viaturas Hyundai, da Yu. A Coreia conseguiu se industrializar, seguindo a mesma estratégia, naturalmente garantindo uma interação com as maiores economias do mundo, formou os seus quadros nesse sentido e hoje está fortemente industrializado. Hoje ninguém fala num FPSO, que é uma embarcação que é utilizada no setor petrolífero para processar o petróleo e fazer a estocagem e naturalmente expedir. Ninguém fala... Quem fizer referência a um FPSO, terá que necessariamente falar da Coreia do Sul, porque as embarcações que nesse momento estão a ser feitas para o setor petrolífero estão a ser construídas exatamente na Coreia do Sul, mesmo que o projeto esteja localizado nos Estados Unidos. Mesmo para projetos localizados nos Estados Unidos e na outra parte do mundo, hoje os FPSOs são de origem coreana. E naturalmente esse posicionamento deve-se exatamente pela estratégia que a Coreia seguiu. A China, hoje é a segunda maior economia do mundo. Portanto, teve que adotar o mesmo sistema. Portanto, é só para dizer, e para terminar aqui já a minha intervenção, que de facto, se quisermos que Angola se desenvolva, a perspectiva de desenvolvimento de Angola passa necessariamente por um investimento muito sério na língua inglesa, porque... só mesmo para terminar aqui esse ponto, no edifício da Total em Paris, quando ocorre uma reunião com várias empresas de outros países, a língua que se fala em Paris e no edifício da Total é o inglês. A língua de comunicação é inglês, portanto não haja dúvida que sem essa ferramenta estaremos condenados a manter-nos no estado em que nos encontramos. Ora, estamos a falar aqui do inglês como ferramenta, do inglês instrumental, do inglês como língua corporativa, língua do negócio, da importância do inglês no setor petrolífero e não apenas no setor petrolífero, mas de uma maneira geral no setor do desenvolvimento, digamos assim, de forma indiferenciada. O Sr. Mário Kwambua está connosco, ele vai intervir daqui a instantes, está em representação dos amigos da língua inglesa, assim como está Paulo Albuquerque, que é diretor-geral da International House, que é uma instituição que está igualmente dedicada à transformação. Portanto, há aqui também uma produção, é intelectual, mas é uma forma de produção que os angolanos vão querer abraçar, porque há também, progressivamente, uma influência que pode provir através das famílias, não apenas para aqueles que puderam ter os seus filhos, ou ainda os têm,
a ser educados em países anglófonos, por exemplo, da nossa região austral, Zimbábue, Namíbia, África do Sul, como também nos Estados Unidos, na Inglaterra, eventualmente no Canadá e noutros países onde estejam a estudar em inglês e que são, portanto, raízes que vão ficando para a língua no seio de uma família, mas que nós queremos ver estendida a muitas mais famílias, inclusive às famílias dos camponeses, que vão certamente poder começar a descobrir aos poucos a importância da cooperação com a economia cujo maior grau de desenvolvimento é uma proposta que também a Câmara de Comércio tem estado a fazer desde há pelo menos 2 anos, com visitas às principais zonas produtivas do setor agropecuário e visitas que vão ser reiteradas muito em breve para procurar realmente avaliar o grau de desenvolvimento não só do amadurecimento da ideia realmente de explorar esta possibilidade de parceria com a experiência norte-americana em termos da agricultura e dos equipamentos e maquinaria agrícolas, mas também para procurar naturalmente desenvolver, e no âmbito da diversificação, desenvolver novas oportunidades para outros empreendedores, produtores angolanos de várias regiões do país que vão, portanto, voltar a ter esse contacto próximo com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América e de Angola, o ZAC, que está hoje a promover a abordagem do inglês na perspectiva não apenas daqueles que trabalham do inglês, mas também dos que ensinam o inglês e, muito importante, daqueles que organizam o gosto e o culto da aprendizagem do inglês. Outro assunto que está hoje aqui em destaque é a realização do Fórum da Chevron, para o qual nós temos igualmente aqui disponível o responsável dos aprovisionamentos e da angolanização neste setor, portanto, angolanização da oportunidade, atenção aos produtores, empreendedores, comerciantes em geral. Vamos ouvir Sérgio Ferreira da Chevron e vamos então, antes de falar da importância do inglês no setor petrolífero, satisfazer já a expectativa de quantos estejam a escutar-nos e queiram realmente saber que fórum é este. Eu digo já que é um fórum muito importante e fiquem também atentos àqueles que se ocupam dos recursos humanos. Faça o favor, Sérgio Ferreira, de dar, portanto, essa satisfação ao público. Que fórum é este? Do que é que vai tratar? Onde? Quem pode participar? Como fazer isto, aquilo e aquilo outro. Exato. Por favor. Desde já gostaria de agradecer a oportunidade que nos concede. Arlindo Macedo, é sempre um prazer estar aqui na LAC e falar de um assunto pertinente e muito importante para a economia e desenvolvimento do país, que é a angolanização. E dentro disso, devo dizer que é um evento anual. Nós começamos por organizar o ano passado e este ano é a segunda vez que nós organizamos o fórum, que tradicionalmente tem como objetivo a interação com as empresas nacionais interessadas, especificamente as empresas nacionais angolanas, nesse caso particular, que estejam interessadas e capacitadas em operar dentro do setor petrolífero, nesse caso particular a Chevron. E o nosso foco este ano, que não se distancia muito daquilo que é mencionado aqui, que é o aspecto linguístico, e se calhar daqui a bocado eu volto a tocar nesse aspecto, que tem a ver com a capacitação operacional e organizacional das empresas. Portanto, nós sabemos que o setor petrolífero é um setor extremamente exigente em termos tecnológicos e financeiros, e o aspecto humano é extremamente importante. E nesse sentido, o nosso fórum vem especificamente vem falar sobre a importância desse aspecto dentro das empresas, porque não é só necessário ter o desejo de se tornar fornecedor, mas é necessário também, se calhar, fazer uma introspeção no sentido de os empresários das empresas verificarem para a sua capacidade organizacional e ver se na realidade têm a capacidade. E então, nós vamos falar amanhã no nosso evento a realizar-se num dos hotéis aqui da cidade. Não se pode saber qual? No Hotel Trópico. Portas abertas? Não, o evento é necessariamente aí, porque nós referimos ao aspecto que é relacionado às empresas capacitadas, porque não é só necessário ter o desejo de se fazer, também tem que se ter a capacidade de fazer. Então nós identificamos um certo número de empresas capacitadas, que atualmente são fornecedoras, mas também potenciais fornecedores, que a esta altura já devem ter recebido o convite, mas também algumas instituições, acho que
a Câmara de Comércio também recebeu um convite. É um fórum estilo workshop em que se vão debater ideias, iniciativas e nós também de formas a melhorarmos a performance da Chevron em termos de conteúdo local, porque nós vemos como uma entidade que pode e deve contribuir para a inclusão da empresa, do empresariado nacional no setor petrolífero. Vamos fazer, como eu mencionei antecipadamente, o foco no desenvolvimento do capital humano, recursos humanos, a formação, o treinamento e mesmo a avaliação, porque não é só necessário formar e treinar, mas também tem que se verificar se na realidade há um resultado daquilo que se investe, e também os processos e procedimentos, porque são aspectos extremamente importantes na qualificação e seleção das empresas nacionais para posteriormente fazerem o fornecimento de produtos e serviços no setor petrolífero. Alguns dos formadores no workshop serão falantes da língua inglesa como língua materna. Há oradores internacionais? Nós temos oradores internacionais, sim senhora. O nosso diretor-geral da cadeia de aprovisionamentos, o senhor Steve Thibodeau, vai fazer a abertura. Nós temos indivíduos influentes dentro do setor da cadeia de aprovisionamentos, diretores de categorias, que são, nesse caso particular, indivíduos expatriados, que têm como veículo de comunicação o inglês, que é a linguagem corporativa, que hoje aplica-se em todo o mundo, mas também temos pessoas como eu e alguns colegas nossos que são falantes da língua portuguesa. Portanto, há a possibilidade de haver a versatilidade linguística no sentido português e inglês. Eu dizia isto por causa da interação que acontece sempre nos bastidores, antes, no meio, depois, a comunicação, não é? Exato. Essa necessidade que há, não é? Das pessoas se relacionarem, mas essa limitação que existe das pessoas nem sempre se compreenderem. Exato. O Arlindo menciona um aspecto extremamente, aquilo que hoje em dia, mesmo em português, chama-se networking, mais uma palavra que vem do inglês, que nós acabamos por incorporar na nossa língua, é o aspecto de comunicação, porque o negócio, no fundo, é baseado na confiança. Se nós não pudermos comunicar, é praticamente impossível estabelecer esse relacionamento de negócio. E então, daí a importância, e eu diria até que é um dos elementos importantes, tão importantes como a capacitação e a capacidade operacional, é a questão linguística, a capacidade de comunicar, explicar e dizer especificamente aquilo que nós queremos, aquilo que nós procuramos. Daí a necessidade de haver um certo conforto e desde já devo dizer que é uma das dificuldades que nós ainda verificamos no nosso empresariado, primeiro a capacidade de buscar informação, que praticamente hoje em dia a economia dominante, como o Sr. Engenheiro Pedro Godinho mencionou, praticamente as economias dominantes no mundo comunicam-se em inglês, mesmo as que têm como língua mãe, a língua materna, como o Japão, os países nórdicos, mas mesmo assim acabam por adotar muito cedo mesmo o inglês como a segunda língua, e menciona muito bem, eu tenho experiência nórdica de que muito cedo, aos 5, 6, 7 anos, eu diria que 85% a 90% da população fala inglês, e perfeitamente. Portanto, a capacidade de busca de informação e comunicação é extremamente importante, é um dos elementos que é importante neste evento. E há uma das questões que é sempre bom evidenciar, quando se fala de desenvolvimento, quando se fala de tecnologia, quando se fala de ciência, é que as grandes obras, os grandes clássicos, digamos assim, do conhecimento sobre o desenvolvimento, teorias económicas, teorias da sociologia, socioprodutivas, enfim, a ciência hoje estará talvez mais escrita em inglês do que em latim ou grego. Em termos do número de obras e em termos da acessibilidade às mesmas, está ali o Sr. Mário Kwambo a sentir, portanto a dizer que sim com a cabeça, mas a transmitir-me realmente a ideia de que a grande ânsia que se sente na sociedade, não é, por aprendizagem do inglês. A ânsia que deve haver igualmente também pela aprendizagem de uma língua nacional da qual nós sejamos mais próximos. Digamos que a comunicação requer todos estes instrumentos, mas de facto é o que nós estamos aqui a discutir, a importância da língua inglesa para o desenvolvimento até das nossas crianças, que hoje através da internet têm acesso a tutoriais e a outros textos de estudo que normalmente são mais numerosos em inglês do
do que em português sobre aquilo que a gente queira saber. Então, até mesmo por uma necessidade de estudo pessoal, o inglês revela-se de extraordinária importância. A Chevron, na voz de Sérgio Ferreira, queria dizer algo mais. Já iremos daqui a instantes ouvir os ecos da sociedade na voz do representante do Clube dos Amigos do Inglês, o Sr. Mário Coambla. Eu diria que na vertente linguística, e mesmo fazendo uma interligação com o conteúdo local, uma das grandes dificuldades, eu diria até desafios que o empresariado hoje representa na vertente de globalização é a capacidade de gestão. E as grandes teorias de gestão, tanto de recursos humanos, mas mesmo financeiras e empresariais, os teóricos, os business schools, são tradicionalmente vêm dos Estados Unidos. As grandes universidades que hoje são predominantes, que depois há uma expansão para o mundo todo, vem dos Estados Unidos. Então, a literatura hoje em dia, aliás, é uma estratégia que eu pessoalmente adotei. A minha biblioteca praticamente é em inglês. Eu prefiro e adotei também o inglês como uma linguagem para a próxima geração em casa. São estratégias que nós podemos adotar de formas a diversificarmos, sem excluir o português, porque sempre é importante ter a nossa base linguística, português e as línguas nacionais. Mas como empresários, e é dificuldades que nós sentimos, hoje a Chevron já chegou em termos de contratação e gastos com empresas nacionais, nós estamos aproximadamente para lá dos 40%, mas o que se passa é que nós queremos aumentar o número de empresas, mas quando se fala em transferência de tecnologia, transferência de sabedoria, já se começa a falar também do aspecto linguístico, e daí então a importância que eu gostaria de focalizar o facto de se dominar e sentir-se confortável com o inglês. Realmente é um aborrecimento quando ouvimos falar no lançamento de um filme que ganhou muitos prémios e depois vemos o trailer, a apresentação do filme, o próprio filme, sem ter ainda as legendas. Claro que hoje, através da pirataria, já se baixam as legendas e já se vê o filme muito antes dele ser oficialmente lançado. Mas até para as crianças em casa, às vezes, digamos assim, o que um canal dá de bonecos animados, as crianças já viram e reviram, mas há mais canais a dar em inglês, portanto elas também ficam desesperadas por não poder entender completamente o que é que está a ser dito. Estes são apenas alguns reflexos em casa, mas assim, fora de casa, na vida profissional, como já estamos a ver, sentimos tão ou mais ainda a falta do inglês. Como é que tem havido alguma evolução na apetência da sociedade pela aprendizagem de línguas estrangeiras? Segundo penso que seja uma avaliação que exista neste Clube dos Amigos da Língua Inglesa. E só para dizer que está a haver de facto uma revolução, porque hoje sente-se mais atração dos angolanos pela aprendizagem do inglês que do francês. Angola esteve e está situada, digamos assim, no extremo meridional do antigo mapa da África francófona, não é? Eu digo do antigo mapa da África francófona porque houve naturalmente a Conferência de Berlim que fez essa divisão colonial de África, imperialista de África, não é? Mas a matriz ficou lá, não é? E hoje, digamos que a língua francesa é oficial nesses países. Os angolanos que tiveram muitos refugiados, famílias refugiadas em países limítrofes que falavam o francês, regressaram naturalmente com uma maior comunicabilidade em francês, e o francês despertou-nos também interesse por razões de integração na região. Mas Angola, entretanto, aderiu à Organização de Estados de Desenvolvimento da África Austral, SADC, e convive mais com países anglófonos. Ora, nessa disputa houve bastante hesitação de muitos jovens, inclusive, que preferiam aprender o francês do que o inglês. É um facto que Angola teve também muitas famílias refugiadas em países como a Zâmbia, por exemplo, ou Tanzânia, e regressaram igualmente com essa influência do inglês, mas era maior a predominância da influência francesa ou do interesse pelo francês. Passadas 2-3 décadas, a mim dá-me a impressão que se reverteu. Agora há mais apetência em aprender o inglês. É certo, Sr. Mário Coambla? E depois fala-nos também da forma como abraçou esta ideia e da atividade que tem tido a organização que aqui representa. Muito obrigado pela oportunidade que o ZAC Magazine dá para abordar esta questão.
Indo diretamente à questão que coloca, temos a dizer que há esta inversão em termos de adesão à língua inglesa relativamente ao francês, que aconteceu há cerca de 2 décadas atrás. Segundo dados das autoridades de educação do país, dizem que 85%, mesmo no sistema de educação... 25%? 85%. Os estudantes optam por fazer o inglês em vez de fazer o francês, que foi uma realidade já que convivemos com ela há cerca de 2 décadas atrás. Daí que temos sentido esta popularidade dos jovens, mesmo porque a dinâmica das relações internacionais, quer sejam elas a nossa inserção na África Austral ou a nossa grande apetência para nos afirmarmos como uma potência, o país e as autoridades do país têm reiterado isso. Isso passa pela capacidade de comunicar, e comunicar a língua de trabalho, a ferramenta mais ao alcance é a língua inglesa. Daí que temos estado a ver, mesmo já no seio das famílias, interessadas a que os seus filhos se formem ou tomem conhecimento nesta língua desde tenra idade, apesar de não ser ainda uma política muito aberta do Estado angolano, mas as famílias vão compreendendo esta necessidade e vão levando os seus filhos aos centros onde se dedica ao ensino desta língua. E estamos... Defende que esta língua é a língua inglesa? E a Sim. francesa, por exemplo? Mas aqui estamos a falar do inglês. Estamos a falar do inglês. Deve ser ensinada no ensino público desde a primeira classe? Defendemos isso porque não estaríamos, como já foi aqui dito pelo diretor executivo da Câmara, que não estaríamos a inventar a roda. São exemplos que já vêm de outros países e que foram resultados com grande sucesso. Mesmo aqui o nosso vizinho mais próximo, Portugal, digamos assim, em termos de relações e de afinidades culturais e pelo passado colonial que nos liga, Portugal, muito recentemente, promulgou um decreto-lei de que a importância do inglês é tão igual como a matemática, a física e outras disciplinas do sistema de ensino, para que os jovens, a partir de tenra idade, começam a se comunicar nesta língua. Daí que não seria Angola uma exceção e não seria nenhum modismo, mas há necessidade de integração no espaço de cooperação. É necessário que haja esse domínio. Eu tenho estado a pensar, na nossa opinião, que em termos de cooperação com os países anglófonos, e as grandes economias são países como os Estados Unidos e a Inglaterra, só para citar esses dois, devem ser executadas nesta língua, mesmo porque é a língua de comunicação global. Também para dizer, na nossa opinião, que os chefes de Estado, os ministros das relações exteriores ou outros ministros, definem o quadro institucional desta cooperação, mas quem operacionaliza a cooperação são os empresários, são os quadros intermédios dos ministérios ou das empresas públicas ou privadas. Daí que estes quadros devem ter esta língua, devem ter o domínio desta língua para poder operacionalizar a cooperação, para se tirar vantagem dos protocolos de cooperação que são estabelecidos, para se tirar vantagem dos memorandos de entendimento que são estabelecidos. Dali que estamos a dizer que há esta necessidade que os quadros angolanos dominem esta língua para podermos tirar vantagens e operacionalizar a cooperação que são definidas através dos protocolos entre os chefes de Estados. Quem vai materializar esta cooperação, são os empresários e os quadros intermédios, seja a nível do Ministério, seja a nível das diferentes empresas. Esta é a nossa visão.
Está a acompanhar o programa USAC Magazine. Estivemos a acompanhar o debate sobre a importância da língua inglesa nas relações de negócios com o diretor executivo da USAC, engenheiro Pedro Godinho, o diretor para o conteúdo local da Chevron, o Sr. Sérgio Ferreira, o presidente da Associação dos Amigos do Inglês, Sr. Mário Quambua, e o representante da International House of English, o Sr. Paulo Albuquerque. Um debate dirigido por Arlindo Macedo. Vamos agora fazer uma breve pausa para honrarmos os nossos compromissos publicitários e nós voltamos logo em seguida. Até já. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Num mundo global, a Unicargas Transitários trabalha localmente. Em qualquer parte do mundo, a Unicargas levanta, transporta e entrega a sua carga no destino. Quer seja de barco ou avião, comboio ou caminhão, neste preciso momento estamos a gerir a sua carga, tratando de todo o processo de taxas, alfândegas e seguros. Enquanto metade do mundo dorme, a Unicargas está na rota da sua carga. As distâncias não encolhem, nós aqui as cobrimos mais depressa há 25 anos. Unicargas. Passa, senhor polícia, eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, senhor polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. O CAI, Centro de Apoio Empresarial, organiza de 17 a 18 de outubro no Hotel de Convenções de Talatona o Fórum de Fornecedores do Setor Petrolífero sob o lema Conteúdo Nacional em prol do desenvolvimento económico e social do país. Uma exposição que visa identificar bens e serviços produzidos no país e que possam servir para o setor petrolífero. Inscreva-se pelo terminal telefónico 914 39 8705 ou 912 85 5430. Ainda pelo e-mail forumdefornecedores@caiangola.com e venha expor os seus produtos. Venha visitar a feira de exposição e conheça o que há de melhor de fornecimento nacional para o setor petrolífero. CAI, construindo o relacionamento entre empresas nacionais e a indústria petrolífera. Estamos de volta e vamos dar sequência ao debate sobre a importância do inglês nas relações de negócios. Recordo-lhe que está em estúdio o diretor executivo da USAC, engenheiro Pedro Godinho, o diretor para o conteúdo local da Chevron, o Sr. Sérgio Ferreira, o presidente da Associação dos Amigos do Inglês, Sr. Mário Quambua, e o representante da International House of English, Sr. Paulo Sr. Mário Quambua, representa que entidade? O Clube Jovens Amigos do Inglês de Angola. Como é que se fundou esse clube, assim muito rapidamente? Onde é que está localizado? Que ação desenvolve? Como é que as pessoas podem participar? Este clube foi formado naquela década que Angola abriu-se para as Nações Unidas, estamos a falar da UNAVEM, e um grupo de angolanos, um grupo de amigos, foi notando a falta de alguns quadros para integrar a própria UNAVEM. Foi dali que nasceu a necessidade para fundar este clube, para estimular nos jovens, nos professores, nos estudantes e demais profissionais interessados o interesse por esta língua. Este clube está registado como uma organização de abrangência nacional, tem a sua sede no município do Kazenga, aqui na cidade capital. Em todo o caso, temos estado a desenvolver uma série de atividades nos mais diferentes pontos. Temos alguns núcleos aqui na cidade de Cachito, e também estamos a trabalhar com algumas universidades, aqui fazer referência à Universidade Técnica de Angola, e estamos agora a tentar uma parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto. Entre as gerais, os grandes objetivos que nortearam a fundação do clube é estimular nos jovens o interesse por esta língua, que já foi aqui reafirmado como uma ferramenta útil em termos individuais para que os jovens tenham a opção de emprego muito mais alargada, e de igual modo é
dotar a nossa comunidade de estudantes com uma ferramenta para poderem investigar melhor. Sabemos que uma certa de mais de 80% da literatura na internet ou a bibliografia está em inglês. Dali o nosso contributo, e sentimos-nos felizes também porque a Constituição angolana contempla já no seu artigo 19, a linha 2, em que diz que o Estado angolano promove as línguas nacionais e as principais línguas de comunicação internacional. Sentimos-nos felizes porque quando começamos não havia esta abordagem a nível da Constituição de Angola, e achamos que, como participantes ou partícipes também desse Estado, estamos a dar o nosso contributo para que possamos educar os angolanos nesta ferramenta que o país tanto precisa para o seu desenvolvimento econômico. Com certeza, Sr. Mário Wambua, do Clube de Jovens Amigos Inglês de Angola, um potencial próximo parceiro do USAC Magazine. No seu minutinho de inglês, vamos pensar numa coisa assim para nós não só promovermos, mas também fomentarmos a aprendizagem do inglês, e já não apenas no setor dos petróleos ou no âmbito da parceria da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos da América, mas também do cidadão comum, porque nós respeitamos a trilogia do papel da comunicação social, que é informar, recriar e formar. O inglês é igualmente o âmbito da International House, IH, I pequeno, H maiúsculo, creio, se me estiver a lembrar bem do logótipo, da logomarca. Não, são ambos minúsculos, I de International, internacional, e H de House, casa. Ora, a casa internacional, a casa no sentido do resguardo, do abrigo, do local de convívio, digamos assim, de todos, poderá ser um pouco este o sentido desta denominação. A instituição é recente entre nós, está aqui representada pelo seu diretor-geral Sr. Carlos Albuquerque, que vamos ouvir em seguida, e que nos vai falar, Sr. Paulo Albuquerque, e que está aqui também para falar-nos um pouco desta percepção que há de vários ângulos ou setores da sociedade, como quisermos realmente enquadrar esta abordagem do inglês como uma questão que me parece já nuclear. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de podermos estar aqui e participar no programa. Gostaria também de felicitar o excelente trabalho que tem estado a ser feito pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos de Angola. Graças ao trabalho que está a ser desenvolvido pela Câmara de Comércio de Angola nos Estados Unidos, tivemos a honra de conhecer o clube dos jovens que o doutor representa aqui, também a ANELTA, e abriu-nos também um pouco os olhos para o que se passa e a realidade do que se passa na divulgação e na promoção do ensino de língua inglesa em Angola. A International House é uma instituição que já existe há mais de 60 anos e é líder mundial no ensino de inglês no mundo. Ela começou por abordar o ensino de inglês que há 60 ou mais de 60 anos atrás ensinava-se inglês da mesma forma a uma pessoa que falava inglês, aplicava-se as mesmas metodologias para ensinar inglês a uma pessoa que não falava inglês, e claro, os resultados dessa metodologia eram negativos. Ela começou a desenvolver estudos e pesquisas científicas para inverter estes resultados negativos, aplicando metodologias e técnicas de ensino novas que realçavam e focavam no ensino de inglês para pessoas que não falavam inglês. Ela a instituição tornou-se reconhecida mundialmente por aplicar estas metodologias e estas técnicas, e a Universidade de Cambridge associou-se aos programas de formação de formadores de professores de língua inglesa, e hoje em dia a Universidade de Cambridge utiliza
os programas, os estudos desenvolvidos pela International House ao longo destes 60 anos para formar os seus professores de inglês em certificações que são conhecidas como o CELTA e o Delta. Para um professor lecionar na International House, ele tem que obrigatoriamente ter, no mínimo, uma certificação da Universidade de Cambridge, que é o CELTA. Sem esta certificação, ele não poderá dar aulas na International House. E estas certificações garantem uma qualidade e a aplicação de metodologias corretas na sala de aulas, e desta forma a International House, com os seus processos internos, consegue garantir que o ensino de inglês feito em Angola tem a mesma qualidade que o ensino de inglês feito em Inglaterra ou nos Estados Unidos ou na África do Sul. Como sabemos, e como tivemos aqui a falar hoje, o ensino de inglês e a sua aplicação é fundamental para que o país cresça e estabeleça relações mais sólidas e transferências de know-how com povos que não são de Angola. Também ajudará a estabelecer relações económicas com parceiros que se calhar no passado não foram abordados de uma forma tão intensa como os nossos parceiros sul-africanos, por a questão da barreira da língua. É fundamental que ela seja levada a sério, o ensino da língua inglesa, porque ela é fundamental para o desenvolvimento do país. Mas também é importante que as autoridades responsáveis por a formação dos nossos professores e dos nossos jovens se consciencializem da importância que é o ensino de inglês no sistema público e que se haja um maior envolvimento e apoio na formação dos professores de inglês para que a qualidade desse ensino seja aplicada e transmitida aos jovens. Qual é a capacidade instalada, digamos assim, da International House em Angola? Estão em quantas cidades? De que forma atuam? Como interagem? Como podem ser contactados? Neste momento nós estamos em Luanda. Começámos há muito pouco tempo, abrimos as portas em julho. Desembarcaram logo na ilha, não foi? Não, estamos perto, estamos nos Coqueiros, estamos numa zona por acaso espetacular. Começámos de uma forma saudável, estamos a começar pequenos, mas a tentar capacitar quadros angolanos. Neste momento estamos a selecionar professores que tenham capacidade para frequentar os cursos da Universidade de Cambridge, enviá-los para fora, a investir nesses jovens, nesses professores. E ainda têm inscrições abertas? Estão constantemente abertas. Então quem é que se pode apresentar à International House? Qualquer professor que tenha habilitações de ter concluído a sua licenciatura ou do ICHED ou da Faculdade de Letras, pode-se dirigir às instalações da International House, que está sediada nos Coqueiros, para fazer as provas de pré-seleção para poder ser escolhido o melhor para enviar para fora para fazer as certificações da Universidade de Cambridge. Se não estou em erro, é na Rua do Museu de Antropologia, certo? É, exatamente, é na Rua do Museu de Antropologia, situado ao pé de uma loja de gelados fantástica que está lá numa esquina. Então não digo o nome, que é para não sair daqui multado. Não digo o nome, mas a loja é muito boa, tem uns gelados fantásticos. Ora, fica lá perto. Estamos, portanto, a abrir cortinas sobre sérias possibilidades, não é, Sr. Mário Kwambua? Sim, estamos a... Vocês já se conheciam, não? Graças a esta dinâmica que tem sido exercida pela Câmara de Comércio de Angola e Estados Unidos da América, tivemos a oportunidade de cruzar. Então, em que medida a International House abriu o apetite do Clube dos Jovens Amigos do Inglês de Angola? Podemos dizer que estão abertas oportunidades para parcerias. É uma questão a definir, porque estamos a trabalhar num terreno comum e há sempre a possibilidade de fazer alguns trabalhos em conjunto. E estamos muito felizes por esta abertura da International House. Em todo o caso, esta importância da língua inglesa é tão vasta que todos os intervenientes são necessários para o desenvolver desta ambição, que é tornar a língua inglesa cada vez mais acessível aos jovens angolanos. Aliás, é uma coisa que gostaria, já pegando exatamente nas referências do Mário, era dizer que a USAC foi apercebendo de várias iniciativas pontuais. A Embaixada dos Estados Unidos tem um programa de formação e anualmente convida 2 English Fellows
para interagir com as instituições do nível da educação. Vimos também que a NELTA tem as suas iniciativas, a Associação dos Amigos do Inglês, as suas iniciativas. Então, neste momento, o que a USAC pretende é agregar todas essas sinergias, juntar, no sentido de identificar as melhores formas de criarmos uma parceria com as instituições do Estado, nesse caso o Ministério da Educação, no sentido de encontrarmos as melhores soluções e mecanismos para facilitar, então, esse desidrato. O ouvinte interessado em contactar a International House poderá consultar a página www.ihluanda.com ou enviar um e-mail para info@ihluanda.com. Estimados ouvintes, chegamos ao final daquela que é mais uma abordagem da importância do inglês no setor petrolífero, nos negócios e na convivência em geral, porque já estamos aqui a pensar que quanto mais inglês nós soubermos, mais poderemos, inclusive, forjar emprego, abrindo as portas do país ao desenvolvimento turístico, não apenas um turismo de negócios, mas um turismo cultural e outras formas de turismo familiar, e, portanto, termos o país e a nossa indústria hoteleira, o nosso turismo, mais receptivos, mas termos também os quadros, os recursos humanos do país mais habilitados na língua inglesa para, servindo cada um no seu setor, poder realmente ajudar o país a trilhar caminhos de maior intercâmbio de ideias, intercâmbio cultural, coisas que só são realmente possíveis através dessa ferramenta, desse instrumento, dessa capacitação. Portanto, todos podemos aprender, as crianças certamente mais rápido que os adultos, mas todos poderemos aprender realmente o elementar em inglês para não estarmos sempre a passar só férias a Portugal e ao Brasil e a Moçambique ou a Cabo Verde, outro dos países que abraçou a língua inglesa, e hoje acho que em cada 10 cidadãos de Cabo Verde, pelo menos 3 ou 4 falarão o inglês fluentemente. E nós, angolanos, queremos também isso, que é para depois começarmos a poder atrever-nos a entrar para um avião, ou para um comboio, ou para um navio, um cruzeiro, e dizer, aí vamos nós. Claro, certifique-se que tem consigo documentos e dinheiro, e o resto, como se diz, não é? Quem tem boca vai a Roma. Portanto, quem souber inglês viaja o mundo. Quero agradecer, em nome do USAC Magazine, a presença aqui no estúdio dos nossos ilustres convidados. Vou começar pelo Sr. Sérgio Ferreira, do aprovisionamento e Angolan Content, ou angolanização dos fornecedores, área pela qual responde na Chevron. Muito obrigado. Boa sorte para o fórum, que vai realizar-se no Hotel Trópico a partir das 7h30 começam as inscrições e depois temos portanto, às 8 até às 12h30. Se vocês se depararem com convidados inesperados, pessoas a quererem não entrar pela porta do cavalo, mas meter uma cunha, olha, esse âmbito interessa-me, não fui convidado, como é que isso vai processar? Bem, em princípio nós temos um número limitado de lugares, mas o que nós queremos é convidar as pessoas interessadas a não hesitar em entrar em contato com o Departamento de Conteúdo Local da Chevron, que posteriormente todos os mecanismos e processos de contratação serão discutidos, e nós estamos abertos à troca de informações, mesmo relacionadas a oportunidades de negócio para empresas nacionais. Tem o número de telefone, 222? Que é o número da Chevron, obviamente, que eu não tenho aqui, mas é um número público, e a minha extensão é mais importante, que é 2514. Extensão 2514, o caminho mais curto para a possibilidade de estar no fórum. Muito importante para fornecedores e para recursos humanos. Obrigado à presença aqui neste programa também do Clube de Jovens Amigos do Inglês de Angola, e ao seu dinâmico representante, o Sr. Mário Coambua. Nós vamos voltar a estar juntos, certamente, porque depois temos também a nossa breve negociação, em inglês que seja, para conseguirmos que vocês venham contribuir com as vossas aulas ou com os tutoriais que tenham realmente, para também aqui nós, no USAC Magazine, conseguirmos pelo menos 1 minuto de antena para difundir o inglês. Penso que o diretor executivo e, digamos,
produtor principal do programa, o engenheiro Pedro Godinho, da USAC, não vai pôr impedimento a isso. Agradecemos igualmente ao Sr. Paulo Albuquerque, que veio representar a International House, é o seu diretor-geral, pelo esclarecimento que fez, e fazemos votos de que o edifício, muito bem situado, tenha também bastante espaço para poder receber naturalmente os interessados que hão de procurar por vós. A todos, obrigado por terem acompanhado este debate em torno do impacto do inglês no setor petrolífero, no negócio e, de uma maneira geral, na sociedade e nos horizontes dos angolanos. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Quem segue a minha carreira está sempre a falar. A Pérola não para, nem quando vai de férias. E para acompanhar o meu ritmo, sou o meu cartão Baicamba, que está cada vez melhor. Agora, com o aplicativo Biomobile Banking, você tem a vantagem e a comodidade de recarregar o seu cartão Camba a partir do seu telemóvel, esteja onde estiver. O Baicamba é a melhor opção para os seus pagamentos quando for de férias. Camba, basta ter um Camba, é só ter um Camba. Estivemos a acompanhar o debate sobre a importância do inglês nas relações de negócios. Estiveram presentes o diretor executivo da USAC, engenheiro Pedro Godinho, o diretor para o conteúdo local da Chevron, o Sr. Sérgio Ferreira, o presidente da Associação dos Amigos do Inglês, Sr. Mário Coambua, e o representante da International House of English, o Sr. Paulo Albuquerque. Em resumo, muito rapidamente, o engenheiro Pedro Godinho defende a importância da língua inglesa nas relações de negócios e diz que é um tema que não se esgota. Seria importante as crianças aprenderem a língua inglesa a partir de tenra idade. A perspectiva de desenvolvimento em Angola passa pela aprendizagem da língua inglesa, ter o inglês como língua de negócio no setor do desenvolvimento. Sérgio Ferreira falou sobre a abordagem e importância do fórum sobre conteúdo local, capacitação e aumento das oportunidades de negócios para empresas nacionais do setor petrolífero, que vai acontecer amanhã, 16 de outubro, no Hotel Trópico, a partir das 8 horas. Foi um prazer estar em sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Despeço-me em nome da equipa do USAC Magazine. Bom dia e até a próxima quarta-feira. USAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. USAC Magazine.